Como Vivendo em Casa, nós estamos numa série em que nela a questão é não cancele Deus. Até mesmo os ateus que cancelaram Deus reconhecem que um mundo que considera Deus é melhor do que sem Ele. Mas quando se imagina a não existência de Deus, muitos não sabem como explicar os milagres dele ou a existência do sofrimento. Um casal do interior do Rio Grande do Sul, muito amigo nosso, tem uma história de muito sofrimento pelas várias tentativas frustradas, também de fertilização in vitro, para ter um filho. Os médicos insistiram nos seus métodos e muitos cristãos se colocaram a orar por eles. Eu ainda volto a essa história. As características mais marcantes do ateísmo e sua retórica militante não partiram de pessoas como Richard Dawkins. Os questionamentos dessas pessoas à fé vêm principalmente de Friedrich Nietzsche, filósofo que viveu no século XIX. No título do livro A Gaia Ciência, Nietzsche já transmite a ideia de que um tipo de conhecimento, o de que Deus estaria morto, traria alegria. Para Nietzsche, Deus nunca existiu e ele diz que o ser humano não consegue defender nem desejar a existência de Deus. E por que crer em Deus seria indesejável? Para ele, porque a morte de Deus nos deixaria livres para nos tornarmos deuses. Vejam só. Mas se considerarmos que Deus não existe, a vida não tem significado. Quando não existe autor, a história não tem sentido. Na verdade, a história nem existe. As próprias leis da ciência ficam sem um legislador. E para Nietzsche, o conhecimento da verdade dificulta a sobrevivência em vez de ajudá-la. Portanto, o ateu, por suas convicções, não possui razão para crer na sua própria razão. Mas Nietzsche reconhece as implicações dessa sua descrença muito mais do que Marx, Freud ou os médicos do casal que eu mencionei. Eles não entenderam como que nasceu um menino bem saudável na semana passada. Isso, na verdade, foi um milagre, sem explicações. Nietzsche vê razão na vida apenas quando o ser humano está no centro e, assim, acaba consolando a si mesmo no sofrimento. Mas desse jeito, não existe consolo, não existe vida, não existe bênçãos. Só existe dor, sofrimento e morte. Como então, no ano do medo, nós tivemos coragem, afinal de contas? No ano dos desastres, nós experimentamos segurança. De onde vem esse amparo? Agora, todos nós temos planos em mente para 2021. Mas até esses nossos planos não são tão nossos assim. É fácil de se ver essas coisas nos anúncios online que parecem feitos só para nós, mesmo que a gente nem tenha pesquisado a respeito. Deixamos a mídia ou as redes sociais nos dizer que caminhos nós devemos seguir? Guiamos os nossos corações e mentes pelo que nossos olhos veem e os nossos ouvidos ouvem? Mas o nosso coração pode ser enganoso e perverso se tiver com as motivações erradas, diz o profeta Jeremias. Se cancelamos Deus, a quem de fato nós seguimos? A quem nós damos ouvidos? A quem nós recorremos? O sábio Salomão diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. E mais adiante ele diz:
E os homens fazem planos e estratégias, mas o propósito do eterno Deus é que prevalece. Jacó, de quem nós já falamos outras vezes, ele mentiu para o seu pai, enganou seu irmão, mas não conseguia tirar o peso de culpa da sua própria consciência. O tempo não apagou o drama existencial que Jacó vivia. A culpa assolava ele. Ele vivia fugindo, mas ele precisava enfrentar essa situação. Ele não pode fugir de si mesmo. Precisa encarar quem de fato é. Deus quer transformar Jacó. Deus não abre mão da sua vida. O encontro com Deus não podia mais ser adiado. Jacó precisava ter uma experiência pessoal com o próprio Deus. Mas é Deus quem toma a iniciativa, que começa uma luta. Assim também Deus não desiste de você. Ele tem abençoado a sua vida. Mas agora, se preciso for, Ele vai lutar com você para conquistar o seu coração. Por quê? Porque Deus ama você, assim como amava Jacó. Jacó lutou a noite toda. Ele não queria ceder, ele não queria entregar os pontos. Jacó era um caso complicado, um homem de um coração duro, um homem difícil de se render. Mas Deus não abandonou Jacó por causa disso. Deus tem lutado com você também. Você tem escutado muitas vezes a palavra de Deus. Então, não endureça o seu coração. Com Jacó, Deus acabou empregando um método bem radical. Ou seja, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Pode ser uma doença, um acidente, uma perda significativa, mas Ele não desiste de salvar aqueles a quem Deus ama. Se você está com um peso na consciência, está cansado, está desesperado, tem vergonha do que tem feito, ou se não é nada disso, mas está afastado de Deus, então pare e pense que o Deus Pai te espera, porque Ele nunca deixou de se lembrar de você. Não cancele Deus. Tenha uma experiência pessoal com Ele. Você pode fazer isso agora mesmo, falando ou buscando a sua promessa, a sua presença, na sua vida. Deus tem poder para transformar todas as coisas. Inclusive, Deus quer nos restituir pelos anos de devastação, diz o profeta Joel. Então, como diz o evangelista Mateus, dá para a gente orar e assim ele escreve: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Para entender melhor a oração, tem um poema de autor desconhecido que diz assim: pedi a Deus para ser forte a fim de executar projetos grandiosos. E Ele me fez fraco para conservar-me humilde. Pedi a Deus que me desse saúde para realizar grandes empreendimentos. E Ele deu-me a doença para compreendê-lo melhor. Pedi a Deus que me desse riqueza para possuir, e Ele deixou-me pobre para não ser egoísta. Pedi a Deus poder para que os homens precisassem de mim, e Ele deu-me humildade para que dele precisasse.
Pedi a Deus tudo para gozar a vida, e Ele me deu a vida para gozar de tudo. Senhor, não recebi nada do que pedi, mas desse-me tudo o de que eu precisava. E quase contra a minha vontade, as orações que não fiz foram ouvidas. Louvado sejas, ó meu Deus! Entre todos os homens, ninguém tem mais do que eu. Mais do que milagres, mais do que bênçãos ou provações, como temos observado também no caso do tratamento da nossa filha Débora, por causa de um tumor. Fico boquiaberto com os propósitos de Deus. Faz a gente olhar para a realidade a partir dos planos dele. Daí tudo o que nós conseguimos dizer é que Deus é Deus, único, soberano, indescritível e, contrariando Nietzsche, muito desejável. Aliás, uma pessoa que se curva para orar vê muito mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. O Heron, artista catarinense que prepara as artes das nossas séries, ficou muito feliz com o nascimento do Mateus, seu filho. Isso agora, há 4 meses atrás. Mas logo se viu que o menino nasceu com um sério problema no fígado. Depois de uma avaliação em São Paulo, foi encaminhado para transplante hepático urgente em Porto Alegre, tendo justamente o pai como doador. Sendo uma cirurgia de alto risco, foi recomendado à família que se despedisse da criança. Precisando de muito sangue num período de estoques baixos, foi feita uma campanha que mobilizou muita gente, e isso em oração e também em doações. E a causa acabou viralizando e repercutiu em todo o estado. Isso ajudou outras crianças vindas de diferentes estados do Brasil. Ajudou com sangue e até com dinheiro. É por isso que o profeta Jeremias escreve aquilo que Deus diz: pois eu sei os planos que tenho para vocês. Isso declara o Senhor. Planos para prosperar e não prejudicar vocês. Planos para lhes dar esperança e um futuro. Ele acorda quando ainda está escuro e apalpa a parede até chegar no quarto que ele consagrou, sozinho em oração, ao construir o seu lar. Quebrantado ele abre a Deus descanso encontrar, e a paz que enche o coração, na esperança que não vai achar em outro lugar. Nas mãos de Deus derrama a sua vida e trocaria pela salvação sua família. E essa é a herança que deixou. Ele acorda quando ainda está escuro, segue a antiga trilha até chegar no jardim que ele consagrou, sozinho em oração, ao conversar com seu pai.
quando ele abre sua alma, buscando em Deus descanso encontrar, e a paz que enche o coração, da esperança que não vai achar em outro lugar. Nas mãos do Pai derrama sua vida, Ele troca pela salvação de cada membro de sua família. E esta é a herança que deixou, que deixou, que deixou, que deixou. Nas mãos do Pai derrama sua vida, e Ele troca pela salvação de até 1000 gerações de sua família. Pois esta é a herança que deixou, pois esta é a herança que deixou. Olá pessoal da Vivenda, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. A gente gostaria de convidar vocês a se inscreverem no canal e acionarem o sininho para receber os vídeos que a gente for liberar aqui no canal. E também convidar vocês a se inscreverem e nos acompanhar nas mídias sociais, @Comunidade Vivenda no Instagram e no Facebook. Sobre o nosso encontro Zoom de oração e o dos adolescentes, que acontece todas as sextas-feiras, a gente, ao invés desse encontro, propõe que vocês tenham um tempo junto em família. E para isso a gente quer indicar um livro, o Orando em Família, que tem tido contribuições de gente da própria Vivenda, como o Ayrton, o Ruben, o Diego e o Silvanei. E fique atento, uma notícia boa é que nos próximos dias já voltamos com alguns dos nossos encontros normais. Até lá!